Eu queria te fazer uma pergunta direta, que eu acredito que é um dos principais temas que a gente está acompanhando e que coloca uma questão para todos os parlamentares. O senhor é a favor da PEC da anistia, aquela que perdoa os partidos políticos por não cumprirem regras que eles mesmos estabeleceram lá atrás? A gente tem que discutir bem a questão da participação feminina. Eu sou um dos maiores incentivadores, sou sobrinho neto de Carmen Portinho, que foi uma grande sufragista, lutou pelo voto feminino junto com Berta Lutz. E eu acho que a participação da mulher ela tem que ser maior do que só uma cota percentual dentro de um bloco de candidatos. Eu acho que ela deve ter uma cadeira determinada, específica, um número de cadeiras garantido para as mulheres, né, para que a gente possa ter essa diversidade de fato, e não só numa campanha. E a partir disso, então, se a alteração na regra eleitoral for para garantir que as mulheres tenham o seu lugar, o seu assento, e não sejam só figurantes numa campanha, aí eu acho que faz sentido pela mudança da regra, diferente do que acontece hoje. Caso contrário, não, né? A regra estava posta, as candidaturas, muitas da anistia por conta de não ter cumprido candidaturas femininas, e se mantiver a regra, não. Mas o senhor entende então que lá atrás houve alguma discussão errônea em relação à participação das mulheres, em relação às cotas em partidos para as disputas eleitorais que levaram vocês nesse caminho? É como se vocês estivessem encurralados agora, senador? De forma alguma. Agora, as mulheres elas vêm conquistando o seu espaço com voto e depois com a participação na campanha, garantindo a ela fundo eleitoral, garantindo um número mínimo de candidaturas femininas. A evolução natural, na minha opinião, a isso, é garantir a participação efetiva da mulher no parlamento, seja de uma cidade, seja do estado, seja lá em Brasília, no Congresso Nacional, conferindo a ela um número de cadeiras que permita a sua representatividade. Não vejo como um erro no passado, vejo como uma evolução natural e legítima da participação feminina e a sua importância. Agora, nesse caso, eu preciso tocar num outro ponto, que é o lance da mini-reforma eleitoral, que caminha concomitantemente com a PEC da anistia, porque também se traz algumas regras que afrouxariam a necessidade que os partidos têm hoje. E uma delas em relação ao número de mulheres e negros, por exemplo, representando nos pleitos eleitorais. Ou seja, se há uma redução, também não há alguma forma, o senhor não enxerga como uma forma de prejudicar essas candidaturas, ao mesmo tempo em que você perdoa esses partidos por não cumprirem o limite dessas candidaturas lá atrás? Na verdade, não há uma redução. A gente espera estimular, e eu tenho feito isso dentro dos partidos, como fundador do PSD e depois no PL, né? Tenho incentivado muito o PL Mulher, né? A candidatura de mulheres, de jovens principalmente. O que eu entendo é que essa participação ela deve ser proporcional, né? Tendo o assento definido para ela. Então, se a gente puder fazer de uma maneira em que ela tenha o seu lugar, eu acho que é melhor. Não é que vai reduzir. Você pode ter um número até maior de mulheres disputando. Mas dentro daquela porcentagem. Mesmo, lógico, você pode ter um número de cadeiras garantidas, o que não significa que elas não possam fazer cadeiras a mais, e também não significa que nós todos não devemos sim estimular ainda mais a participação de mais mulheres, de negros e enfim, daqueles que têm tido dificuldade, né, em serem representados. Eu quero aproveitar que a gente está nesse tema e já passar a palavra para você, Dani. Obrigada, Evandro. Uma boa noite, senador. Uma honra poder estar aqui no Direto ao Ponto com o senhor e os demais entrevistadores também. Bom, eu vou continuar na mesma questão, né, e insistir um pouco mais sobre essa questão da anistia em si. Porque todos nós, cidadãos, temos de cumprir regras, né? E essas regras, normalmente, elas são votadas e nós, querendo ou não, precisamos cumprir e a cumprimos normalmente, né? No entanto, quando o Congresso Nacional ou os políticos, eles precisam seguir determinadas regras e não seguem, eles mesmos podem votar para que sejam anistiados. Como o senhor vê sobre isso? Vamos lá. A multa, no caso, né, que será anistiada, se assim for, é uma penalidade, né? No direito penal, é muito comum que, se vier uma lei mais favorável, né, essa lei, ela anistia, né,
no caso aí de redução de pena, se vier uma lei mais favorável, aplica-se a lei mais favorável. É dentro dessa lógica jurídica que essa questão está sendo discutida. A gente vai ter agora, por exemplo, eleições municipais. Todos olham para as capitais, mas vamos olhar para um município pequeno, um município que a Câmara de Vereadores é composta por 9 representantes eleitos, né? A dificuldade que há naturalmente em algumas cidades em ter a cota feminina disputando a eleição. Não é melhor a gente ter a cadeira garantida, o mínimo, não que seja o máximo, o mínimo para as mulheres? Vou fazer um adendo também, senador, já passo a palavra aos demais também. Vontade, Dani. É o seguinte, mas quando nós analisamos a estrutura, né, o sistema político do nosso país, nós vemos o seguinte, ok, querem colocar e garantir uma cadeira. No entanto, vão alterar, por exemplo, a estrutura de governança, né, dos recursos que são utilizados para as eleições, porque a questão é o seguinte, hoje a distribuição desses recursos fica a cargo da consciência do presidente do partido, que este mesmo vai concentrar recursos em determinadas candidaturas, que podem ser femininas ou não. Mas, normalmente, uma mulher vai concentrar bastante desses recursos, não é? E as outras praticamente não vão receber absolutamente nada. É dessa forma que funciona o nosso sistema político. Não deveria ser repensada uma reforma estrutural que realmente colocasse critérios claros, objetivos e transparentes para o sistema de governança desses recursos eleitorais que poderiam ser divididos de uma forma mais justa e transparente, ao invés de achar que cadeiras já pré-estabelecidas vão resolver o problema estrutural? Você tem razão. Eu acho que não é só uma questão das minorias, das mulheres ou dos negros, é também, né, a divisão dos recursos dentro de um partido. Eu já vivi em 2 partidos, né, a gente deve pensar melhor. Mas a gente também não pode esquecer que é importante, por exemplo, você tem muitas candidaturas novas, né? Você dividir irmãmente o bolo entre todos os candidatos, o recurso é tão pouco que você certamente vai ter dificuldade em fazer uma bancada e até dar representatividade. Então, muitos partidos optam por concentrar naquela mulher, no caso das mulheres, que já exerceu um cargo público, que já é mais conhecida, né, do eleitor de alguma maneira, porque ela terá mais probabilidade de ser eleita do que uma mulher que, às vezes, muitas vezes, é uma grande liderança dentro do seu bairro, dentro do seu segmento, mas nunca foi testada nas urnas e talvez não tenha o potencial de chegar. Eu vivi isso, né? Eu fui candidato a vereador no Rio para mostrar que não é uma questão só de mulheres ou de negros, né? A divisão também afeta as candidaturas mais novas dentro de um partido. Exato. Porque é natural que o presidente do partido, querendo fazer uma grande bancada, concentre recursos naqueles campeões de voto, enquanto você tem uma liderança também masculina, né, que ainda não foi testada nas urnas e, por isso, talvez receba menos recursos. A gente, no próprio BL, teve caso dentro dos homens candidatos de uma divisão diferente de recursos. O que dita isso? Né? Cada partido tem a sua lógica, mas talvez, sim, acho que a gente deva começar a discutir para frente uma divisão que garanta que respeite a história. Isso tem que ser respeitado do parlamentar, mas também dê oportunidade para as novas lideranças poderem se candidatar, ou a gente terá, e você tem toda a razão, mais do mesmo. Eu, de certa maneira, sou um exemplo daquele que cheguei pelo caminho que encontrei até aqui numa trajetória política da iniciativa privada para o Senado Federal, né, tendo perdido uma eleição de vereador com nenhum recurso. Minha campanha, proporcionalmente o voto, se dividisse pelo valor votos, daria R$16 por pessoa que votou. Um valor muito baixo. E eu perdi uma eleição por 100 votos para vereador, né? E você imagina o que é isso. Mas cheguei por um outro caminho. E estou tendo a oportunidade no Senado, logo fui líder do PL no Senado e líder do governo Bolsonaro no Senado, né? Cada um encontra a sua trajetória, mas o acesso ao recurso é importante.